E aí, buenas time, beleza? Boa tarde pra mim, né? Boa alguma coisa pra quem tá assistindo. Hoje eu tô aqui no Hospital Vita. Ele fica na BR, na linha verde, né? A famosa linha verde de Curitiba aqui, a antiga BR-116. Ela foi tiraram o título dela de BR e ela passou a ser uma PR agora, né? Faz alguns anos aí. E aí ela tem passado por obras desde 2000 lá vai bolinha. Faz uns 15 anos que estão fazendo obra nesse lugar aqui. Enfim, mas não é sobre isso que eu vim aqui falar com vocês, né? Hoje a minha esposa tá lá dentro do hospital lá porque ela tava sentindo meio mal, então ela veio no ambulatório de emergência, né? A minha esposa, ela vira e mexe, tem uns tiriquitique dela aí, ela tem diabetes, e daí ela acaba que ela dá um problema nela e já piora tudo, e, enfim, uma coisa complica a outra, e aí já descompensa as glicemias dela, já fica hiper. Quem é da área da saúde aí, quem conhece um pouco vai entender o que eu tô falando, quem não é, só sabendo como funciona a diabetes para entender. E eu quero conversar aqui com vocês. Hoje o papo vai ser mais uma conversa, né? Uma conversa no geral, né? Eu tava ali na frente do hospital, sentado numa cadeirinha, na parte de fora ali, porque agora eu vou ter que aguardar a minha esposa, meter ela numa salinha lá para regular a glicemia dela, e isso acaba demorando às vezes um dia inteiro. E eu tô aqui esperando ver se dá a hora dela sair ali, ela sai do nada. E aí parou um senhor do meu lado, né, na cadeira junto comigo, assim no banquinho junto comigo, e começou a conversar por telefone com o neto dele. Claro, na hora eu não sabia que era o neto. Esse senhor tem 86 anos, não aparentava ser mais jovem, né? Hoje em dia tá na moda os velhos parecer ser mais jovem. E aí papo vem, papo vai, e me ofereci para ajudar, porque eu vi o neto dele falando no telefone que era para ele mandar a localização pro neto pedir um Uber. O senhorzinho não sabia nem o que era um Uber, imagina mandar a localização, ele nem fazia ideia como é que mandava isso. Então, e o neto dele, em vez de explicar, né? Sejamos sinceros, gente, sejamos sinceros conosco mesmo. Se você tem vô, se você tem vó, um parente mais idoso, não precisa nem ser tão idoso, mas com dificuldade de mexer na tecnologia, tenhamos paciência com essas pessoas. Elas também precisam viver junto conosco. Elas já viveram uma vida inteira sem a gente e se viraram muito bem. Tiveram seus filhos, tiveram vocês que são os netos, tiveram toda essa leva, tiveram problemas piores que os nossos. Na época deles não existia computador, não existia Google, não existia muita coisa, então era tudo no físico, tudo demorava. Sabe quando você precisa ir na prefeitura ou no Detran da sua cidade, ou num cartório, ou em qualquer lugar desses aí que você sabe que vai demorar, que depende de serviço público, e você tem um ranço de ir nesses lugares? Então, eles passaram por tudo isso. Sabe tudo isso que você faz digitalmente? Uma conta digital, de pagar no Pix, de comprar uma coisa pela internet e ela chegar na sua casa em 2 dias? Então, eles não tinham isso, eles eram muito mais pacientes. E sejamos sinceros, tá? Conosco mesmo. Nós não somos pacientes, as nossas gerações não têm paciência. E eu digo isso assim dos 40 anos para baixo, tá? Eu tô com 32, assumo que muita coisa eu não tenho paciência também, tá? Poderia ser muito mais rápido, poderia ser mais eficiente, considero que sim, tá? Mas a gente tem que entender que a vida é assim, a vida eu não vou nem dizer altos e baixos, a vida é mais baixo que alta, né? E a gente tem que ser paciente com os idosos, gente. Os idosos criaram nossos pais, os idosos criaram muitas vezes os netos, né? Que são vocês, eu quando nasci fui morar na casa da minha avó. Até os 2 anos e pouquinho de idade eu morava na casa da minha avó, da sogra da minha mãe, né? Mãe do meu pai, então a gente dependia dela, né? Meus pais dependiam dela. Não tinham dinheiro, não tinham nem onde cair morto direito na época. Eu cheguei de sopetão. E assim foi com os meus filhos. Eu morei na casa da minha sogra por um tempo também. Enfim, então nós temos que ter mais paciência com os idosos. E eu digo isso com os bem idosos, 80 anos, 75, 80, 85, 90 anos. Porque eles não sabem mexer na tecnologia como nós. E nós
por sabermos a praticidade que é e a rapidez que é, queremos tudo para ontem, tudo para hora. Se o botão do teu telefone não funciona, na hora de chamar o Uber, você já passa para a próxima, já pula, tenta de outro jeito, porque você é mais inteligente, né? No caso, não, você não é mais inteligente, você só tem o conhecimento, tá? Aposto com vocês que se você tiver que pegar um documento físico no cartório, um idoso desse sabe muito melhor do que você onde pegar e como pegar. Em que setor pegar, né? No caso. Enfim, né? Tirando o ponto sobre guerra de gerações, né? No caso, me empenhei ali para ajudar ele, ajudei no que eu pude, mandei a localização via GPS, né? Pro WhatsApp, pro neto dele. Que ele pediu, mandei e tal. Dali a pouco fui perguntar se tinha dado certo. Passaram uns 5 minutos, ele recebeu uma mensagem do neto dizendo que o celular do neto também estava ruim, sinal ruim, também era da TIM. E hoje aqui em Curitiba, não sei porque a TIM está com algum problema. E hoje é segunda-feira, né? Hoje é segunda-feira, já respondo, dia 8 de maio. E a TIM tá bem ruim aqui hoje mesmo. Eu tenho Vivo, então não tá de boa. E aí o neto dele falou que não tava dando porque por conta do GPS da TIM tava ruim e tal, não sei o que, enfim, não ia dar certo para ele mesmo pedir o Uber pelo celular dele. Você acha que ele sabia? Aí fui lá, me prontifiquei a fazer isso para ele. Fiz, né? Com total paciência, respeito, cordialidade. Aí começamos a conversar. Até o Uber vir, demorou uns 6 minutos pro Uber chegar. E a gente já tinha conversado um pouco antes. E aí papo vem, papo vai, e ele foi me contando que tinha uma área rural lá na Amazônia e tal, uns anos atrás, e eu adoro área rural, sei lidar muito bem com área rural, né? Também gosto muito e acho muito legal quem trabalha no setor rural. Eu acho que é o melhor lugar para se trabalhar no mundo hoje. E papo vem, papo vai, fomos conversar, e é um senhorzinho que perdeu no comecinho da década de 80, final da década de 70, naquela época da reforma agrária, perdeu 22 mil hectares para o INCRA. Perdeu não, né? Eu digo perdeu, mas eu não sei do processo dele, não sei como que foi o processo dele. Às vezes pode ser que ele estivesse numa área de área indígena, área ambiental, né? Área de reserva ambiental, enfim. E não é que ele perdeu, mas o INCRA pegou parte da terra dele, né? Não estou querendo dizer que ele está certo ou o INCRA errado, ou vice-versa, não sei como é que foi o processo. Mas enfim, ele não brigou por isso, porque ele aconteceu no mês que ele estava viajando, quando ele voltou ele tinha perdido. Então outro ponto que eu quero ater bastante aqui, pessoal, chamar muita atenção mantenham a vida de vocês documentada, mantenham a propriedade de vocês documentada, mantenha sempre atualizada as falcatruas de vocês, sabe? As firulas de vocês. Porque assim, eu fui agora recentemente arrumar minha carteira de motorista, minha CNH, regularizar, né? Ela estava desregularizada, vamos dizer assim, ela estava ruim. Tinha perdido ela faz uns anos, caí na lei seca e perdi ela, tinha bebido uma cerveja e parei, o guarda me parou, me levou preso, enfim. Tomei um processo, crime de trânsito. E aí vou assumir para vocês de que não estava certo, não foi certo a se fazer, e regularizei ela só agora. Isso aconteceu em comecinho de 2017, acho, fazem 6 anos. Ou seja, eu demorei 6 anos para regularizar, passar o processo, tudo, e simplesmente botei na gaveta e deixei. E agora passei um mês e meio aí até regularizar. E isso foi um documento só um. Existem outros 1000 documentos dos negócios de vocês que eu sei que precisa ser regularizado. Eu sei o como é difícil regularizar, o quão burocrático o quão chato é. O Brasil é um país muito burocrático em tudo, em absolutamente tudo, mas mantenham sempre regularizado. É muito mais fácil você vender, trocar, você vai deixar os teus filhos, se você tiver filhos, obviamente, né, numa questão de herança muito mais fáceis de lidar com os pepinos de vocês. Se porventura vocês vierem a morrer, que isso é possível acontecer, só morre quem está vivo, né? E se vocês vierem a morrer, vocês não vão dar pepino para os filhos na hora de regularizar tudo isso. O meu avô, recentemente, né, passado uns 2 anos agora, quase 2 anos, 1 ano e 10 meses, meu avô faleceu. E ele tinha algumas propriedades aqui em Curitiba, né, algumas coisas aqui em Curitiba, negócios dele.
tudo desregularizado, tudo sem documento, tudo com documento antigo de 1970. E o meu pai, o meu tio, minha tia, né, a família em si, os herdeiros que ficaram estão se lascando para se full mesmo para tirar toda essa documentação que nem tem como mais, porque tem empresa, tem imóveis no nome de empresa e essa empresa já está desabilitada, já caiu já faz mais de 10 anos. E como é que você regulariza um CNPJ de mais de 10 anos inativo? Não tem como. Você tem que abrir uma nova empresa, passar tudo isso pro nome da empresa e pagar mais imposto. Ih, cara, dá uma pipinaiada do caralho. Então, mas isso eu tô falando de uma questão de propriedade, né? Quem tem bastante propriedade. Mesmo quem não tenha, regularize o negócio de vocês. Se a tua sogra tem uma casa e não averbou, ela só tem uma casa averbada com 40, 30, 40 metros quadrados e a casa tem 200, vai juntando uma grana para averbar isso, entende? Ah, putz, um dia eu tenho que fazer. Sim, já faz 20 anos que foi arrumada a casa, que se reformou a casa. Faz 20 anos você fala que tem que fazer, ou alguém da sua família fala que tem que fazer e não fez. Poxa, faz o seguinte, arruma um dinheiro você, vai guardando um dinheiro você para aquele teu pai, para aquela tua sogra, para aquele teu irmão que precisa regularizar, empresta para ele a juro, que seja, vai lá no banco e faz uma conta de investimento, faz uma aplicação de investimento que gere um crédito. Isso é possível de se fazer hoje. Você coloca lá os 20 mil reais e precisa de 15 mil para regularizar a casa. Então você vai lá e investe os 20 mil, você não precisa emprestar diretamente para ele, você pode fazer isso através de um aval, por exemplo, colocar ele como avalista, entende? Então, se ele não pagar, a casa dele passa a ser sua. É claro, isso é sacanagem, né? É agiotagem, né, no caso, mas você está colocando um banco no meio como terceiro envolvido, aí é permitido. Então existem inúmeras formas de fazer isso. Regularize a casa do seu irmão, do seu pai, a sua casa, dos seus filhos, que seja alguma coisa, regularize, que vai ser muito mais fácil se porventura eles falecerem, morrerem, e vai ser muito mais fácil a sua vida, muito menos pepino. Agora, numa propriedade rural que a gente está mexendo, né, que meu pai resolveu investir e comprar uma área rural, nós estamos tendo um problema de que existia uma empresa familiar, né, uma empresa no nome da família, de alguns anos atrás, aqui em Curitiba, registrada aqui, mas a gente morreu com a empresa, simplesmente inativou ela e ela está parada faz alguns anos e tinham alguns impostos que ficaram para trás, devendo imposto, sabe? Que ninguém foi correr atrás disso, ninguém se prontificou a ir atrás disso daí, ver isso daí. Eu tinha total desinteresse na época, porque eu era jovem e eu não queria saber de empresa, então o meu negócio era outro na época. O meu irmão era mais jovem ainda, não fazia nem ideia disso. O meu pai tinha outros negócios para tratar, outra empresa, que ele tem outra empresa dele lá para tocar e gerenciar. Então ele também não tinha tempo nem vontade de fazer isso. Enfim, virou um angu de caroço. E agora, nessa área rural que a gente tem, a gente precisava tirar nota fiscal de saída, né, de madeira, para a gente poder vender madeira de reflorestamento dali. Enfim, parte do agro, né, que a gente precisava dali. E a gente não tem essa empresa regularizada agora. A gente vai ter que correr atrás de um monte de documento, vai ter que gastar, né? Vai ter que embolsar um dinheiro, gastar um dinheiro que é desnecessário para isso com o Estado, para a máquina estatal, né? A gente vai ter que botar dinheiro na mão do Estado para que o Estado permita a gente de usar a empresa de novo. Ou, enfim, usar de outros meios, né? A gente pode abrir uma outra empresa, a gente pode, mas também vai ter que desembolsar mais grana, aplicação, enfim, um monte de coisa. De alguma forma a gente vai gastar com isso, sabe? Por quê? Porque a gente não manteve regularizado. Claro, dá custo você manter uma coisa regularizada inútil. Dá custo. Mas agora, por exemplo, ia dar muito mais retorno. Entende? 10 anos depois ia ter dado muito mais retorno, sabe? Então é chato, mas eu digo, não precisa manter uma empresa. Você não precisa manter uma empresa, você pode vender ela. Não tem problema nenhum, você pode vender o CNPJ já ativo, né? Vende baratinho, mas faz um dinheiro com isso. E depois abre um outro se precisar, enfim, assim vai, né? Segue a vida. Mas o que eu quero dizer com isso? A casa que você mora, ela não te dá um retorno financeiro, mas você precisa morar em algum lugar. Então regularize essas coisas que você precisa, seus documentos. Eu sempre, toda a vida, levei isso de oba-oba, né? Hoje eu tô com 32, até ano passado eu tinha votado uma vez só na vida, as outras não. Por quê? Porque eu justifiquei quando eu pude, eu simplesmente não ia votar quando eu não queria, porque meu título de eleitor não era daqui, era de outro município. E daí eu tinha que viajar para votar, então eu não tinha interesse. E aí tive que pagar multa. Enfim, fiquei com CPF retido por conta disso.
carteira de motorista também estava tudo jogado às traças, eu viro e mexe e perco minhas identidades, meus documentos. Aí até regularizar, fazer outro, demora 2 anos para eu fazer isso, me coçar para fazer. Eu sei porque eu sou assim de não precisa de documento, segue a vida assim mesmo, vamos tocar a vida, toca a vida, toca a vida, toca a vida. Só que porra, daí na hora que você precisa dele, por exemplo, agora eu comprei a moto e eu tava sem carteira de motorista, como é que eu ia andar de moto, entendeu? Eu tive que ir lá e regularizar na pressa para poder andar com a moto por aí, para poder ir para cima e para baixo com ela. Consegui, deu certo, deu, mas porra, eu tive que gastar, tive que ir atrás, tive que esquentar a cabeça. Se eu já mantenho isso certinho, é muito mais fácil, sabe? Os dos meus filhos, eu mantenho sempre a documentação dele, mantenho sempre certinho as coisas, por que a minha não faço, entende? Se a minha mãe ver esse vídeo aqui, ela vai dar muita risada, porque ela sempre fala isso pra mim, regulariza teus bagulho, regulariza tua vida, e aí eu tô vendo que, porra, esse senhor perdeu 22 mil hectares pro INCRA, porque ele não regularizou a terra dele a tempo. Porra, são 22 mil hectares, se você levar em consideração numa fazenda grande, né? Tô dizendo aí de 1.000 hectares, de 500 hectares aqui no Paraná, você vai pagar o que aí? Cerca de 5 mil reais por hectare, chutando bem baixo, tá? Chutando extremamente baixo, tá? Aqui no litoral do Paraná, você consegue achar terras aí de 30 hectares, de 20 hectares aí, pagando cerca de 20, 25 mil reais por hectare, já achando num preço bom, tá? De 20 a 25 mil, ou até um pouco abaixo disso, se você garimpar bem. Lembra aquela época que eu falei do sem documento e com documento? Então, se for sem documento, você acha até aí por menos, você acha por 10 mil, por 8 mil reais o hectare, né? Mas vamos chutar aí que numa fazenda de 1.000 hectares aí, você gaste cerca de 5 mil por hectare, né? Ele perdeu 22 mil hectares para o INCRA. Agora faça 22 vezes 5 mil, certo? Porque ele tinha 22 mil hectares. Faça isso, 22 mil vezes 5 mil. Faça isso, veja quanto que ele não perdeu de dinheiro, certo? É muita terra. É muita terra para você perder, para você simplesmente dar para o Estado, para você dar para o governo. Se na época ele tivesse corrido atrás, pegado uma consultoria agro, uma consultoria rural, um escritório de advocacia que seja, pagado ali 500 mil que seja, na época era outra moeda, né? Mas vamos colocar aí 400 mil reais, que é caríssimo você pagar por uma consultoria. Tivesse pagado aí $500 mil para uma consultoria, quanto que ele não teria hoje? Ele seria um puta de um fazendeiro lá, e estaria com mais terra ainda hoje em dia, entendeu? Porque terra é dinheiro. Dinheiro gera mais dinheiro, trabalho gera trabalho, né? Não sou eu que estou falando isso, tá? Outros filósofos e pensadores já escreveram isso em alguns livros super famosos por aí, né? Então, regularizem os negócios de vocês. Isso que eu estou tratando aqui de uma área rural, tá? Um exemplo de um senhor que tinha uma área rural, certo? Quantos não tem um caso semelhante com esse da família? De, meu pai perdeu 1.000 hectares, meu avô tinha 1.000 hectares lá no Mato Grosso e não tem mais. Porque meu pai tinha 4 apartamentos, não sei aonde, e foi descoberto que o prédio era ilegal e tomou. Porque não sei o que e tal. Enfim, sabe, levem isso em consideração e pensem na vida de vocês certinho, como um negócio, tá? E é um negócio que tem que prosperar, beleza? Um abraço e até a próxima.